Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está ouvindo essa voz, ou vendo esse belo rosto do Raimundo. A propósito, eu não sei onde está o meu óculos, que eu só não perdo a cabeça, que a cabeça é agudada, mas eu vou procurar meu óculos por algum lugar aqui. Mas, diante disso, vamos continuar a mensagem da semana, sabe? Todos a semana tem vídeo, tanto no Instagram ou lá no meu Facebook, Twitter. Não, Twitter não. Mas tem lá no Spotify. E a mensagem de hoje, você que está em casa, você que está no trabalho, ou até mesmo no hospital, seja em qual for o ambiente, é importante você estar atento ao que eu vou dizer hoje. Que é uma grande realidade, mas também é algo que passa despercebido. Seja em qual for o aspecto, desde as classes altas ou as classes baixas, esse fator que eu vou mencionar a você aí pode acontecer em qualquer classe, desde os mais íntimos de Deus aos mais distantes. Então eu já vou avisando que ninguém não, vamos colocar nenhuma pessoa, ninguém não, vamos colocar nenhuma pessoa está ileso de não entrar por esse caminho. Então, antes de começar a mensagem, vamos lembrar sobre Lucas capítulo 22, o número 22, dois patinhos na lagoa, ao edificante, que edifica tanto no lado espiritual quanto no lado natural. Se você colocar isso em prática, Lucas capítulo 22, verso 40 adiante. Não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus, seguindo o padrão da Bíblia e do Espírito Santo, para que assim você não entre em destruição, seja em qual for aspecto, entende? Diante disso, agora sim, vamos para a nossa mensagem, que o tema da mensagem é focaliza nisso. O aperto de mão, sabe assim, aperto de mão, literalmente ou filosoficamente ou figurativamente, o aperto de mão atraente, ou poderia colocar o aperto de mão que a alma ama sem pensar duas vezes. Então eu vou deixar esse tema na mensagem aqui. O aperto de mão que a alma ama sem pensar duas vezes. E qual o grande problema disso? Quando você faz um aperto de mão com alguém ou com coisas que agrada a sua vida, é que pode te dar aquilo que você quer realmente. Mas, entretanto, todavia, se essa aliança que você está fazendo não for edificante, algo que edifica, algo que é saudável, algo que é construtivo, do jeito eficiente, nos padrão tanto da Bíblia quanto moralmente, uma hora ou outra vai te levar à destruição, tanto no aspecto espiritual quanto no natural. E para você entender mais o que eu estou dizendo, do que eu quero me referir, vamos começar, como eu sempre digo, o vídeo vai ficar grande, mas é por causa que tem muitos detalhes, para você entender o que eu estou
querendo passar para você, sabe? Estou falando que, como eu disse, nenhuma pessoa está lisa. Até eu, Raimundo, aqui, estou nesse quadro. Então vamos começar. Antes da humanidade existir, sabe? Antes de eu ou você existirem, a Bíblia conta, aqui ó, a Bíblia conta, se você acredita na Bíblia ou não, aí não é problema meu. Se você acredita em Deus ou não, aí não é problema meu. Como eu disse, se você acreditar ou não, não é problema nenhum. É seu aí. Eu só estou lançando a palavra. Então, se você for ver, eu vou até ler um versículo para ficar mais nítido e palpável, para que assim você percebe que não é coisa da minha cabeça, sabe? Ou algo figurativo, filosoficamente, entende? Então, se você tem uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia, mas você pode encontrar tanto na internet quanto fisicamente. A Bíblia conta, aqui ó, vou ler aqui em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, e o verso, vamos ler uns 5 versos, só para você entender o que eu estou mencionando. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, acho que o nome está escrito dessa forma, acho que eu não li errado não, selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe. É interessante você entender sobre esse ponto aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Ele fez uma pergunta. Entretanto, aí vem o versículo 5. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. Satanás, ele faz a mesma pergunta e dá a mesma resposta. Sabe? Ele te dá a pergunta e também te dá a resposta. Sabe? É aquilo que eu já mencionei antes sobre isso. Os intermediadores, seja eles qual forem, no natural ou espiritual, eles induzem a você a 3 fatores para ficar disfuncional. Diz lá nos vídeos anteriores que se você faz um aperto de mão disfuncional, destrutivo, se você faz alianças, se você entra em algo destrutivo, é por causa de 3 fatores que eu vou morrer falando isso: necessidade, curiosidade e o experimentar. Necessidade é aquilo que o corpo tem, sabe? Uma precisão, algo para se manter, entende? Para se manter. Beber água para me manter. Se eu não beber água, eu fico a palavra certa, eu não vou falar essa palavra aqui, mas eu fico mal, entende? Tipo, eu vou colocar mais essa palavra mais simples para mim falar: desnutrido, entende? Se não beber água. Então é uma necessidade do corpo beber água. Diferente da curiosidade.
A curiosidade não é uma necessidade. E é onde que muitas pessoas quebram a cara, tanto eu quanto você. Necessidade é uma coisa, curiosidade é outra. Porque a curiosidade ela vem através dos olhos, que dá uma sensação de satisfação à pessoa. Compreende o que estou dizendo? Diferentemente do experimentar. Entende? Que são ativados tanto pela necessidade quanto pela a curiosidade. Entende? A vontade de ter, a vontade de ser. Só estou explicando aqui para você entender aonde que eu quero chegar. Então, se você perceber, nós estamos no ponto A para chegar no ponto B. Se você perceber, Adão e Eva não tinham nenhuma precisão alguma. Eles não tinham nenhuma falta. Primeiro ponto. Escreve aí, ó. Primeiro ponto. Adão. Escreve aí, ó. Aqui é meu livro, né? Que eu escrevi. Tá lá no Hotmart. Adão não tinha nenhuma falta. Essa é a grande realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já tinha preparado todo o cenário para Adão. Deus já tinha preparado todo o cenário para Adão. Devido àquele versículo da Bíblia. Se você perceber, se ler a Bíblia, você vai entender que o próprio Deus falou o seguinte, olha, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, antes de Adão falar algo, já foi lá, já preparou. Entende? Então, Adão é algo que eu escrevo no meu livro, falando sobre isso. Mas eu não vou compartilhar com vocês sobre isso. Nós estamos em outro ponto. Então, vai acompanhando passo a passo. Deus já falou, pô, fez um ajustamento ali em Adão, tá? Então Adão tinha a companhia tanto dos animais, também tinha a companhia de uma mulher, que eu ajudo. Entende? De alguém parecido com ele. Não só no aspecto de suprir necessidade sexual. Não é, o ponto focal de Deus não era somente isso. Entende? Então, se você perceber, Adão e Eva, eles não tinham nenhuma falta. Ah, sim, como hoje temos. Porque eles tinham tudo. É aquele lance. É aquele tipo de lance de um filho que é de um bilionário ou de alguém, sabe, que tem muito dinheiro. E ele não tem nenhuma carência em si. A não ser, sabe, se o pai fica em déficit. Mas se o pai supra necessidades físicas, emocionais, tudo. O pai é presente, a mãe é presente, tudo. Então ele tem tudo realmente. E isso era Adão e Eva. A Bíblia conta, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia conta que Adão e Eva, sabe, eles tinham a companhia de Deus. Deus ia presente todos os dias, conversava com eles. Todos os dias, todo santo dia, Deus estava com eles. E além do mais, eles tinham todo aquele jardim que Deus falou, olha, de tudo aqui você pode experimentar, desfrutar. Entende o que eu estou dizendo? Então, Deus, olha, ó, fica firme, pega a minha mão, não larga dela, olha, nessa aliança, sim. E qual foi o grande erro e o grande ponto focal que Adão e Eva deixaram de seguir a Deus e começaram a ouvir a voz de intermediadores, de um intermediador, ou melhor dizendo, por causa que esse intermediador levou a eles a algo que ainda eles não tinham se despertado. Então eu estou começando lá no início para você entender até a conclusão. Então esse intermediador levou a eles algo que ainda não tinha despertado neles. E aí você vai ver que a partir do momento que despertou nele, viu? A Bíblia conta que quando a mulher viu, sabe? E ela viu, agradou-se.
sentiu vontade, entende? Agradou-se. Quando ela olhou assim, é bom, né? Caraca, que legal. Poderia ser assim, né? Então, se você olhar bem, não tem nenhuma questão de religiosidade, tipo, espiritualidade. Simplesmente foi o desejo, assim como aconteceu com Lúcifer. O desejo subiu a ele. Disfuncionalmente, algo contaminável, fora dos padrões da vontade de Deus. Então, aí, vai acompanhando passo a passo, como eu disse. Depois que eles começa a saga, agora, depois do Jardim do Éden, aí a saga começa a se aprofundar nas alianças erradas, nos apertos de mão errada. A alma humana, depois que entrou em algo destrutivo, não são as minhas palavras, sabe? É o que está escrito aqui, não é nenhuma interpretação errada, sabe? A Bíblia conta que agora os pés, sabe, desse corpo humano tem mais vontade de ir para algo, sabe, digamos, agradável, com um gosto destrutivo. Você compreende o que eu estou dizendo? A alma humana, depois que os pioneiros, Adão e Eva, entraram em algo prazeroso, ilusório, despertou agora, nesse corpo humano, o desejo disfuncional. Então, qual é o ponto focal e a grande chave? Porque Adão não tinha pecado, eles não tinha algo contaminado neles, como hoje. Eu vou chegar a essa parte, porque hoje temos mais a tendência a entrar em algo destrutivo. Mas Adão e Eva não tinham nenhum pecado, não tinha algo de, olha, é por causa que o pecado fez isso, ou por causa que a mente é assim assado. Eles não tinha. E a grande sacada, e que eu já vou mencionar a você, é aquilo que já falei e vou repetir 700 vezes. Informações bipolares contamináveis e intermediadores está nesses dois pilares. Você percebeu que eu li? Aonde um intermediador falou assim, não é assim, dessa forma. É dessa forma. Então você vai ver que o intermediador falou assim, não, rapaz, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, no dia que você fazer assim, assado, vai ser igual a Deus. Vocês não vão morrer, não. E eu até conto que a história nos vídeos anteriores, sabe? Se você quer saber sobre isso, que Satanás não mentiu realmente. A grande função dos intermediadores, eles dão uma verdade imprudente misturado com vários tipos de consequências, só que eles não mostram consequências, sabe? Entende? Então, vai acompanhando que a história da humanidade é sempre nesse ciclo, sabe? Enquanto alguém não quebrar ele, a humanidade sempre andará nesse ciclo. Intermediadores e informações bipolares, sabe? Mas chega um homem, sabe, nessa terra, chamado Jesus Cristo. Chega um homem chamado Jesus Cristo. Aonde que as pessoas
pensava que ele ia fazer assim assado, só que ele fez totalmente ao contrário do que as pessoas queriam, do que a situação estava esperando que ele fizesse. E é importante você entender isso para que assim você possa compreender e ter a clareza. Porque Jesus, sabe, não fez aperto de mãos, não fez aperto de mão com pessoas que estavam fazendo a coisa de Deus, sabe? Entre aspas, parecia, sabe? Nossa, tá fazendo isso assim assado. Porque Jesus, ele não fez um aperto de mão nos momentos mais terríveis da sua vida. Olha, se você ler lá, Mateus capítulo 4, aos versículos todos, onde o próprio Satanás falou assim, olha, se você me adorar, isso assim assado, você terá isso tudo. Compreende o que estou dizendo? Sempre o intermediador vai oferecer algo agradável para você, para ativar aquilo que você ainda não sabe. Você não sabe que é bom, mas para ele já sabe como é as coisas do intermédio. Entende o que estou dizendo? Então, se você, como eu disse antes, há vários vídeos que seja você de mais idade, somos baseados, digamos, temos os pilares, ou os fluxos, seja qual for o sentido, aqui as portas que cada um vai entrar voz da minha alma, que é a minha vontade própria, voz da Bíblia, onde tem homens e mulheres e até o próprio Jesus e o Espírito Santo orientando o povo a pegar caminhos certos, agradável, boa e perfeito, edificante. Por outro lado, existe a voz da sociedade. E quando diz voz da sociedade, é muita visão. Entende? E quando eu ou você não distinguimos essas três tipos de vozes, querendo ou não, amigo, você pode entrar no caminho prazeroso, mas depois da realização não será tão agradável. Não será agradável. Pode ser muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Trazendo agora para o contexto natural, para você compreender mais, que agora já saí do contexto espiritual, mas também está conectado ao natural. Se você perceber, o natural ou espiritual, eles não, digamos, não são separados. Eles sempre estão andando junto ali, sabe? Então, se você for ver, trazendo para o contexto natural os dias de hoje, você percebe algo, que esse corpo humano, essa visão, ainda está ligado, realmente está ligado. Enquanto a pessoa não se dominar, ela ainda vai ser dominada nas coisas que são boas, agradáveis aos olhos. Se supre a sua necessidade, não importa os meios ou os caminhos. Eu vou repetir novamente. O motivo
de a alma humana correr para as mãos, sabe, errada, é porque ela não se importa com os meios ou os recursos que vão chegar na sua vida. Eu vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito grande aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Abraço!